Você está ouvindo Customer Lovers, o podcast da Kentricus e especializado em centralidade no cliente. Um oferecimento High Platform. Olá, amantes da experiência do cliente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Customer Lovers, o podcast dedicado a desvendar aqueles segredos da centralidade no cliente. Eu sou Léo Palota, CEO e fundador da Paradox Academy, que é a primeira escola especializada em CX do Brasil, e é um enorme prazer conduzir mais essa conversa com vocês. Fala, Léo. E me apresentando para a turma aqui, eu sou Francisco Zapata, fundador da Kentricus, que é uma consultoria especializada em centralidade no cliente. É um prazer enorme estar aqui novamente para mais um episódio do Customer Lovers. E para quem nos acompanha, sabe que a gente sempre busca trazer conversas que realmente impulsionem a centralidade no cliente. O tema de hoje, com a nossa convidada super especial, promete ser mais um daqueles que vai gerar muitos insights e reflexões. Vamos mergulhar fundo e aprender muito sobre como construir experiências memoráveis. Seja muito bem-vindo ao podcast Customer Lovers, Mayra, nossa convidada de hoje. E como é de costume aqui, para a gente começar, você poderia compartilhar um pouco mais sobre a sua experiência profissional com os nossos ouvintes? Oi, Léo, bom dia Zapata. Primeiramente, quero agradecer o convite para estar aqui com vocês. Uma honra fazer parte do grupo de convidados seletos que compõem esse podcast. Bom, vamos lá. Eu sou Mayra, eu sou engenheira civil de formação. Iniciei e consolidei boa parte da minha carreira em logística e supply chain. E nos últimos 7 anos eu fiz uma transição de carreira para a área de CX, né? Eu tenho passagens por grandes empresas como Carrefour, HP, C&A, Lojas Marisa e mais recentemente aqui no GPA, à frente da área de experiência do cliente. Eu sou uma grande entusiasta do tema de cliente, eu estou sempre buscando me atualizar e aprender com outros colegas e vocês viram aí que eu sou bastante conectada ao varejo, né? Meu quarto varejo aí nessa experiência profissional. Muito bom, Mayra, muito bom. Para a gente começar esse nosso bate-papo, eu gostaria de entender um pouco a sua visão sobre a área de CX, né, de Customer Experience, como ela evoluiu nos últimos anos e quais foram as transformações mais impactantes que ocorreram nesse cenário dentro da tua experiência profissional. Olha, Léo, se você me perguntar o que mais mudou no mundo de CX nos últimos tempos, eu diria que foi uma virada total de chave mesmo. Então, antes a gente vivia correndo atrás do prejuízo, sabe? Tipo assim, era só apagar fogo. Hoje em dia, a coisa já mudou completamente. A gente consegue se antecipar, trabalhar de uma forma mais estratégica. Tem 3 coisas que realmente me chamam a atenção nessa transformação. Bom, a primeira é que agora todo mundo tem acesso a dados, né? Antigamente a gente ficava dependendo de pesquisa aqui, pesquisa ali, feedback, acabava ficando um pouco no escuro. E hoje é diferente, a gente tem informação na hora, conseguimos ver o que está rolando em tempo real, tomar decisões muito mais certeiras, e é bem impressionante como que a gente consegue enxergar comportamentos que antes passavam batido. Segunda mudança é que o foco saiu do produto e foi para a experiência total. Consumidores não querem mais só comprar uma coisa, eles querem viver uma experiência, resolver um problema da vida deles. E no varejo, por exemplo, isso significa cuidar de tudo, desde quando a pessoa está só pensando em comprar, passando por toda a jornada dela, até lá no pós-venda. E a terceira é que, finalmente, a gente consegue integrar todos os canais de verdade. Então, essa história de omnicanalidade não é mais um nice to have, virou obrigação. O cliente quer tudo funcionando redondinho, seja no app, na loja física ou no site. E o que mais me impressiona mesmo é como a tecnologia nos deu esse superpoder de personalizar experiências para milhões de pessoas ao mesmo tempo. Cada cliente sendo tratado de forma única. Isso era ficção científica há uns anos atrás. Mayra, sabemos que a experiência do cliente é um pilar fundamental para qualquer negócio hoje. No contexto do varejo e supermercados, quais são os principais desafios em garantir uma experiência de excelência, considerando a complexidade das operações e a diversidade de canais? Zapata, bom, supermercado é um negócio assim completamente diferente quando a gente fala de customer experience. A gente tem uma complexidade absurda porque os nossos clientes estão sempre aqui, várias vezes por semana. E se algo sai, né, do trilho, todo mundo percebe rapidinho. Então, acho que o primeiro problema é que a gente atende todo tipo de gente.
Tem a dona de casa que vem fazer aquela mega compra do mês inteiro, a compra abastecedora. Tem o cara que sai do trabalho correndo ou da academia só para pegar uma coisa para o jantar. Um quer economizar até o último centavo, o outro quer rapidez acima de tudo, e conciliar todo mundo no mesmo espaço, eu acho que esse é um grande quebra-cabeça, né? Bom, o segundo desafio é fazer tudo conversar entre si. Então, quando um cliente, por exemplo, vê um preço no app, chega na loja, outro valor, ou ainda, por exemplo, quando a promoção que aparece no online não está valendo no físico, e isso não pode acontecer nunca. Então, manter preço, estoque, promoção, atendimento, sempre muito alinhados entre loja, entrega, app, é um trabalho de formiguinha de todo santo dia. E tem também o que eu chamo de teste constante, né? Diferente de quando você compra um carro e demora anos para voltar na concessionária, aqui o cliente volta na mesma semana. Então, se ele teve uma experiência ruim na segunda-feira, já na quinta ele está decidindo se ele vai continuar vindo ou se ele vai para a concorrência. E aí eu acho que, assim, por fim, né, tem aquele equilíbrio clássico entre ser eficiente sem deixar de ser humano. A gente precisa ser rápido no caixa, ter produto na gôndola, ter um preço bom, mas sem virar uma máquina fria, sabe? No final das contas, é sempre importante para o nosso cliente aquele bom dia, boa tarde, boa noite, sincero do nosso colaborador, porque isso sim faz toda a diferença na hora da escolha. Mayra, o Net Promoter Score, o NPS, ele é uma métrica amplamente utilizada pelas empresas no mundo inteiro. Em sua visão, qual é que é o papel da NPS na construção de uma cultura de CX forte e engajada dentro de uma grande companhia, principalmente no mercado em que o Grupo Pão de Açúcar atua? Olha, para a gente aqui no GPA, o NPS virou muito mais que um número, numa planilha, enfim. Ele é a nossa linguagem, a nossa língua oficial de qualidade também. E é isso que faz toda a diferença numa operação gigante como a nossa, como milhares de pessoas trabalhando aí em diversas lojas espalhadas pelo Brasil. A primeira coisa bacana do NPS é que ele faz todo mundo estar sintonizado. E como faz parte dos nossos valores, né, paixão pelo cliente, então a gente garante um alinhamento. Quando eu converso, por exemplo, com um gerente de loja ou com um atendente lá na loja ou mesmo um executivo, diretor, todo mundo sabe exatamente o que significa se eu tenho um NPS de 30 ou se eu tenho um NPS de 80. Isso acaba quebrando aquelas barreiras que a gente vê entre setores, né? E deixa todo mundo alinhado, desde o chão de loja até a diretoria. Também tem o ponto de que ele consegue engajar o pessoal de verdade. Então, quando o nosso time vê que as atitudes deles, né, impactam direto no NPS da loja, eles se sentem donos da experiência do cliente. E aí a gente minimiza aquele distanciamento do tipo, não é mais a empresa lá de cima que tem que melhorar, né? São eles mesmos, são todos nós que estamos no dia a dia, que tem que fazer acontecer, então fica muito na mão de todos nós. E terceiro, que o NPS virou o nosso grande GPS de prioridades, com tanta coisa para resolver, né? Quando a gente fala de produto, layout, preço, tecnologia, ele acaba nos ajudando a decidir onde que a gente vai colocar energia e grana. Se a gente vê, por exemplo, que a fila do caixa está impactando muito o score, a gente já sabe que investir, por exemplo, em caixas ou melhorar o sistema de pagamento, isso vai trazer retorno. E acho que o mais importante, aí por último, é que ele é o nosso termômetro de saúde do negócio. Um NPS consistente, ele mostra não só que o cliente está feliz, mas que o negócio está sustentável. Os nossos números, eles provam, né, hoje que o cliente promotor, ele vem mais vezes, ele gasta mais, ele custa menos para manter, mas obviamente que o NPS é um desses indicadores. A gente precisa garantir e olhar outras falas, outras vozes do cliente, até para não ter o viés do sobrevivente. Por último, no Brasil, onde a concorrência no varejo alimentar, né, de matar o consumidor, não tem muita opção por aí. Ter um NPS forte é literalmente o que separa quem cresce de quem só consegue se manter de pé. Mayra, além da medição do NPS,
Como é que vocês garantem que o feedback do cliente, seja positivo ou negativo, seja efetivamente transformado em ações e melhorias na jornada do cliente? Quais são os rituais ou processos que facilitam essa conversão? Bom, Zapata, essa é a parte que não pode falhar mesmo, porque não adianta nada ficar coletando um monte de feedback se ele não virar ação prática no final das contas. A gente tem uma escuta hoje super organizada, vindo de vários canais. Além do NPS tradicional, a gente pega feedback lá na central de atendimento, nas redes sociais, a gente faz muita pesquisa, pesquisas mais específicas, a gente usa muito grupo focal com o cliente, tem muita informação chegando aí de todo quanto é lado. A gente usa a tecnologia para dar conta de tudo isso, então imagina tentar ler, analisar tudo manualmente, é uma loucura. Então a gente acaba usando ferramentas que nos ajudam a separar automaticamente os assuntos. Então, se é sobre atendimento, se é sobre produto, se é sobre limpeza, e ainda classificar esses temas, né, pela urgência e pelo impacto que isso pode ter. A gente também cria uma rotina de análise, assim, muito disciplinada, sagrada. Toda segunda-feira de manhã, a gente senta com diversas áreas para discutir o que aconteceu na semana anterior, decidir o que vai fazer para os próximos dias, para a próxima semana, e isso vai se desdobrando durante os dias, principalmente quando a gente fala de problemas que são problemas rotineiros. E também a gente tem um modelo de priorização bem prático. A gente lista as principais dores dos clientes, cruza com os esforços que vai dar para resolver ou não, e aí a gente consegue focar no que realmente vai fazer a diferença, para não ficar perdendo tempo com coisa pequena. E aí o mais legal é que a gente depois volta para conversar com alguns clientes que reclamaram, né? Então quando a gente faz isso, é bem impressionante como a gente consegue transformar clientes que estavam criticando, né, transformá-los em fã da marca. E essa é uma frente que a gente ainda quer caprichar e desenvolver mais agora nos próximos meses, tá? Cada ação aqui dentro tem dono, tem prazo e tem um jeito de medir se deu certo. A gente acaba ficando em cima, porque a gente sabe que nessa área tem que executar, né? Se não executar, a gente não sente depois, na prática, se isso fez a diferença. Falando em feedback, Mayra, muitas empresas buscam entender as causas raízes dos problemas, né, para evitar a reincidência. Como essa equipe aborda os diferentes níveis de problemas, desde os mais pontuais até os estruturais, né, para garantir que as soluções sejam duradouras? Ô, Léo, essa é uma questão que vai ali no coração da coisa, porque ficar só apagando incêndio não resolve nada. Então tem que ir na raiz do problema mesmo, não só no que aparece na superfície. A gente estruturou nossa abordagem aqui internamente em 3 níveis bem diferentes, e usando a metodologia do NPS mesmo, que é o Inner Loop, Huddle e Outer Loop. Então, no dia a dia, tem os problemas pontuais, que são aquelas coisas que acontecem no corre-corre, acabou o produto na prateleira, deu um probleminha ali no caixa, a promoção que não passou no sistema na hora que o cliente estava ali. Então, esses problemas a equipe ali de loja, da linha de frente, resolve na hora. Eles têm autonomia para tomar uma decisão rápida, e aí aqui estou falando de velocidade, tá? No nível intermediário, a gente acaba pegando os problemas que ficam se repetindo. Então, quando a gente vê que a mesma coisa está acontecendo o tempo todo, um exemplo, se a gente percebe que todo dia, entre 6 e 8 horas da noite, a fila do caixa está grande, aí a gente para analisar o que está causando isso de verdade. Pode ser falta de gente nesse horário, layout ruim ou algum processo travado. E aí, nesse caso, a gente muda o processo e a gente faz um treinamento ali específico. E num nível aí mais alto, mais estratégia, a gente ataca os problemas grandes mesmo. Então, são aqueles problemas que precisam de mudanças estruturais, mexer às vezes em política de empresa, investir em infraestrutura ou tecnologia. Por exemplo, se a gente quiser melhorar prazo de entrega ou ter uma variedade, sortimento de produtos maior, e aí a gente tem que abrir isso de uma maneira estrutural. Então, para cada nível, a gente usa ferramentas diferentes. Em grandes linhas, o segredo é não tratar tudo igual. Problema pontual precisa de resposta na hora. Problema estrutural precisa de análise profunda, planejamento e longo prazo. A pergunta que a gente sempre faz, né? Putz, esse problema, será que vai acontecer de novo? Se sim, então não é coisa do dia a dia. É algo que precisa mesmo de uma estratégia maior.
Mayra, a prevenção do churn é uma preocupação constante. Quais são as principais ferramentas, conceitos ou processos que vocês usam para identificar o potencial de churn e, mais importante, para reverter essa situação e reter o cliente? Pois é, a prevenção de churn, ela praticamente é vida ou morte no nosso ramo, porque, convenhamos, né, o cliente, ele tem hoje um concorrente em cada esquina. Então, a nossa estratégia é se antecipar ao problema, não ficar correndo atrás depois que o estrago aí já foi feito. Aqui na área de CX, a gente está evoluindo para trabalhar com sinais que mostram quando o cliente está pensando em nos abandonar. Então, a gente está olhando bastante essas questões preditivas. Por exemplo, no NPS transacional, conseguimos já desenvolver um modelo que pega padrões mais claros. Então, o cliente começou a vir menos, está gastando menos por visita, deu um feedback negativo recentemente ou várias vezes. E isso coincide com o que a gente vê nas pesquisas que a gente tem feito de churn. Ou seja, os motivos que os clientes do NPS estão trazendo são os mesmos que os feedbacks dos abandonadores. Então, a gente sabe que tem um caminho aí que está sendo já dito, né? A gente sabe que reter cliente custa muito menos do que conquistar aí, né, os novos. Então, todo real que você investe em prevenir churn, praticamente dá retorno positivo. Além disso, a gente está trabalhando para entender a matemática por trás do cliente. O que eu quero dizer com isso? Evoluindo aqui os estudos para entender quanto que um promotor traz de receita para a companhia, quanto que a gente perde quando um detrator fica reclamando nas nossas redes, né? E também, no fechamento do ciclo, a gente acompanha se o cliente que estava reclamando, e depois que a gente fez a ligação do feedback para ele, depois que a gente conversou, se ele virou um fã da marca. Então, na minha experiência profissional, eu sei que a gente consegue reverter uns 75% mais ou menos dos casos quando a gente faz esse trabalho de fechamento do loop, sabe? Mayra, no setor de supermercados, a gente sabe que a escala de clientes ela é imensa, né? Comparado com o B2B, enfim, é muita gente como cliente que vocês têm. Como é que vocês conseguem segmentar essa vasta população e direcionar experiências diferenciadas para públicos específicos e, claro, garantindo que as ações sejam relevantes para cada grupo? Léo, dentro do grupo Pão de Açúcar, a gente tem 2 programas de fidelidade, que é do Pão de Açúcar e do Extra. E dentro desse programa, a gente já inicia uma segregação de clientes, tá? Eu tenho um grupo de clientes que é Black, que são os clientes premium, clientes valiosos, VIPs, são os mais ricos para a gente. Tem um grupo de clientes mais, um grupo de clientes Gold. Mas, no geral, cada perfil de cliente precisa de uma abordagem específica de relacionamento e coleta de insights. Então, a gente tem processos diferenciados porque a gente sabe que um cliente Black, um cliente Premium, ele tem uma expectativa e um poder de influência diferente de um cliente detrator. Então, o que a gente faz é organizar grupos de conversas com esses perfis específicos, justamente para a gente aprofundar os nossos insights. A gente inclui, né, em algumas rodas de conversa, os executivos da companhia nesses encontros, o que acaba enriquecendo bastante as discussões. A gente traz, então, clientes Blacks, clientes promotores, clientes que abandonaram a marca, inclusive, clientes que a gente precisa que participe de algum projeto específico para ajudar a gente numa cocriação, numa tomada de decisão. Enfim, então tem diversos tipos de segmentação e tratativas diferentes. O que é bastante interessante é que cada grupo traz perspectivas completamente diferentes. Então, por exemplo, os nossos clientes premiums, por vezes, eles nos mostram oportunidades de inovação. Os promotores acabam validando as nossas iniciativas. Clientes neutros revelam aspectos que passaram, às vezes, despercebidos por nós. E os clientes detratores expõem falhas que nós temos nos processos, nos sistemas, e que talvez a gente não ia conseguir enxergar sozinho. Então, todos esses processos, eles alimentam a nossa estratégia geral de experiência do cliente, criando um ciclo contínuo de aperfeiçoamento. E aí, ter essas quebras, essas segmentações, nos ajudam a ter maior profundidade em cada assunto. Mayra, a integração de canais, o famoso omnichannel, é um tema crucial.
Qual é a importância do Omnichannel na estratégia de Customer Experience do seu negócio e como vocês buscam unificar a experiência do cliente em todos os pontos de contato? Olha, a estratégia Omnichannel, ela é essencial porque o cliente não fica pensando, agora eu vou usar o canal A, depois eu vou usar o canal B. Ele simplesmente quer viver a marca. Quando os pontos de contato não conversam entre si, isso gera atrito. E aí o cliente perde a confiança na gente. O Omnichannel, ele vai muito além de estar presente em vários lugares. É sobre criar uma experiência que flui naturalmente, sabe? O cliente começa uma conversa no WhatsApp, por exemplo, consegue continuar essa conversa na loja física sem ter que repetir tudo de novo, sem perder o contexto. E isso se traduz em cliente mais satisfeito, mais fiel, claro, trazendo aí melhores resultados financeiros também. Para garantir que tudo funcione igual em todos os canais, a gente precisa estabelecer alguns padrões universais de atendimento, por exemplo. Isso significa ter o mesmo tom de voz, processos padronizados, tempos de resposta parecido, principalmente todo mundo tendo acesso às mesmas informações do cliente. Então, o treinamento de equipes tem que ser consistente, não importa se trabalham no digital ou no físico. Cada ponto de contato precisa facilitar a vida do cliente. Isso significa tirar burocracia desnecessária, simplificar processo, fazer com que pular de um canal para o outro seja natural. Por exemplo, se o cliente começou uma compra no site, ele tem que conseguir finalizar na loja física, mantendo tudo que já escolheu, vice-versa. E a marca precisa ser reconhecível em todos os lugares, desde o visual até o jeito de falar. Isso acaba criando familiaridade e confiança, fazendo o cliente sentir que está sempre falando com a mesma empresa, independente de onde ele esteja. E para fazer isso funcionar de verdade, precisamos investir em tecnologia que nos dê uma visão completa do cliente, integração de dados em tempo real e automação inteligente. Também precisa de governança clara, processos bem definidos e métricas que avaliem a experiência como um todo, não cada canal separado. E quando o Omnichannel funciona muito bem, ele transforma aquela experiência fragmentada em algo muito fluido, muito natural, o que gera uma vantagem competitiva real e relacionamentos mais profundos com a marca. E é exatamente nisso que a gente vem trabalhando. Mayra, olhando para o futuro, visto tudo que a gente conversou aqui no nosso bate-papo, quais as tendências e inovações de CX no setor que você atua, né, o do varejo e supermercados, que você acredita que terão maior impacto nos próximos anos? Olha, eu vou viajar bastante, porque esse tema de inovação, de olhar para o futuro, me encanta bastante. E aí, quando eu penso, né, no que vem por aí, eu consigo pensar em umas 5 tendências que vão revolucionar a experiência no varejo de supermercado nos próximos anos. A primeira, que é muito discutida, muito falada em qualquer fórum que a gente vai, é a hiperpersonalização usando inteligência artificial generativa. Estamos indo para um futuro onde cada cliente vai ter uma experiência completamente única e na hora. Então, imagina você entrando numa loja e recebendo sugestões personalizadas baseadas não só no que você sempre compra, mas no que você precisa hoje, levando em conta até o tempo ou o que você tem na sua agenda. Então, a IA vai criar a experiência sob medida para milhões de pessoas ao mesmo tempo. Uma outra tendência é a busca por conveniência total. Estou falando aqui de micro-fulfillment centers, entregas em 15 minutos, assinatura de compras completamente personalizadas. Então, o cliente não vai mais precisar planejar compras, elas vão acontecer de forma automática e antecipada. Imagina só a sua geladeira bater um papo com você e com os nossos sistemas e a reposição acontecendo ali de uma forma totalmente invisível para esse cliente. Uma outra tendência é sustentabilidade como uma experiência completa. Então, os clientes não querem só produto sustentável, eles querem transparência total da cadeia. E aí usar, por exemplo, blockchain para mostrar a origem de cada produto, pegada de carbono em tempo real, enfim, transformar escolhas sustentáveis em experiências divertidas e recompensadoras, coisas que realmente tragam esse valor. E interfaces completamente naturais. Então, compras por voz que funcionam de verdade, realidade aumentada para você ver como o produto fica na sua casa antes mesmo de comprar, checkout invisível,
onde você simplesmente sai da loja com as suas coisas, tecnologia vai sumir e só vai sobrar a experiência. E, por último, que acho que é o que mais me anima, é ter um Customer Experience preditivo. Conseguir antecipar a necessidade antes mesmo do cliente falar. Saber que ele vai precisar, usar aqui um outro exemplo, né? Remédio para gripe, antes dele sentir os sintomas. Ou até sugerir ingredientes para uma receita baseada no humor e na rotina dele. Acho que isso é fantástico. E o futuro de CX no varejo, ele vai acabar sendo definido pela nossa capacidade de juntar a máxima eficiência tecnológica com uma conexão humana de verdade, colocando aí sempre o cliente no centro de cada inovação. Muito bom, Mayra, muito bom. Foi muito bom o nosso bate-papo. Queria agradecer muito por compartilhar toda essa sua experiência e conhecimento dentro desse universo de supermercados e varejo. Foi um prazer e um aprendizado imenso. Gostaria de pedir, antes da gente finalizar, para você deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes. Olha, Léo Zapata, primeiro, um prazer enorme meu conversar com vocês aqui sobre CX, né? Essa é uma área que me empolga demais, porque é onde tudo que a gente planeja vira realidade na vida do cliente. Tem uma coisa que eu aprendi nesses anos todos trabalhando em CX, é que não existe uma fórmula mágica. O que funciona é escutar de verdade. Então, agir com consistência e nunca parar de evoluir. O cliente mudou, a tecnologia mudou e a gente precisa mudar junto. No varejo, especialmente supermercados, cada interação conta. Desde o primeiro bom dia até a última sacola entrega na casa do cliente. Tudo faz diferença na percepção dele sobre a nossa marca. E isso é o que mais me motiva, sabe? Saber que o trabalho que a gente faz aqui impacta diretamente o dia a dia de milhões de famílias brasileiras. O futuro está chegando e há personalização extrema, concorrência cada vez mais acirrada, mas no final das contas, o que vai separar quem vence de quem fica pelo caminho é a obsessão genuína pelo cliente. Tecnologia, todo mundo consegue comprar, mas a cultura de CX de verdade, essa é a diferenciação que ninguém consegue copiar. O meu conselho para quem trabalha com a experiência do cliente é: nunca perca a curiosidade. Continue fazendo perguntas, continue testando coisas novas e, principalmente, continue saindo do escritório para conversar com quem realmente importa, que são os nossos clientes. Enfim, agradecer mais uma vez pela oportunidade de dividir um pouco da nossa jornada aqui no GPA, que possamos continuar evoluindo juntos nessa área que é pura paixão. Obrigada, viu, Léo? Obrigada, Zapata. Um abraço e um sucesso para todo mundo. Obrigado, Mayra. E chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Customer Lovers. Esperamos que esse bate-papo tenha sido sensacional para todos, como foi para nós. E continue nos acompanhando nos próximos episódios, pois teremos muito mais conteúdos relevantes sobre o universo de cliente. Até a próxima, pessoal! Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da Kentricus com o oferecimento da High Platform. Visite nosso perfil no Spotify e se liga em todos os episódios que já rolaram por aqui.